Oi, pessoal, boa tarde, né? Ou boa noite ou bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo essa aula. Vamos começar agora uma videoaula sobre amebíase, né? Não se esqueçam de se inscrever neste canal. E não se esqueça de deixar o seu like aqui. Brincadeira, pessoal. Vamos lá. A amebíase é uma das últimas da classe Sarcomastigófora que a gente tem estudado, né, no início, então, do nosso curso de parasitologia. Vamos lá. A amebíase, então, vai ser uma das amebas parasitas do homem e de outros vertebrados também. E aí a gente vai ter algumas espécies, que são a Entamoeba artimani, Entamoeba coli, Entamoeba gengivalis, Endolimax nana, tá? Esse nominho é complicado. Entamoeba histolítica. Dentre todas estas, a única que vai causar doença no homem é essa daqui, a entamoeba histolítica. Então, é sobre ela que nós vamos fazer essa aula hoje, tá bom? Todas as outras podem causar doenças em alguns animais, principalmente mamíferos, mas a principal para o ser humano é, então, a entamoeba histolítica, ok? Aqui a gente tem uma representação bastante gráfica, né, da entamoeba, e todas elas vão seguir o mesmo padrão. A gente vai ver uma diferencinha entre cada uma delas, mas todas seguem basicamente esse mesmo padrão, tá bom? Entamoebas são amebas, tá? Por que são amebas? Porque elas têm essa forma meio disforme, né? Elas são como se fosse uma geleinha, uma forma bem fácil de falar. Elas têm esse citoplasma muito esparramado, né? E apesar de serem minúsculas, elas têm uma área um pouco maior do que o restante dos outros parasitos. E a estrutura dentro delas, apesar de ser sempre a mesma, são móveis. Então, quando ela se movimenta, toda a estrutura também se movimenta, né? Então, essa é a principal característica. Vamos lá. Descrita pela primeira vez em 1875 por Locke, né? Esse foi um dos cientistas que fez, então, uma análise parasitológica de fezes e encontrou, então, uma forma diferente de todas as outras que já tinham sido encontradas até então. E ele percebeu que essa forma, ela tinha esse movimento particular, né? De que, ao mesmo tempo que a forma totalmente se movia, todas as suas estruturas eram movimentadas junto. Então aí ele deu o nome, né, de ameba, e aí foram-se então a partir dessa data de 1875 descobertas todos os outros tipos de amebas que a gente viu aqui. Dentre eles, né, a principal para os seres humanos, que é a entamoeba histolítica, ok? Bom, a gente tem evidências, né, desde muito tempo dessa doença. É uma doença que já matou muitas pessoas. Hoje em dia é uma das formas de desinteria e diarreia muito comum no mundo, bastante comum no Brasil. E diferente de algumas outras que a gente viu, acomete tanto crianças quanto adultos, né? E ela é uma forma um pouco mais severa, né, de diarreia e de doenças intestinais, como a gente vai ver. Bom, geralmente as pessoas que têm, né, amebíase vão ter quadros de diarreia, conteúdo geralmente esbranquiçado, né? Diarreia pode ser também sanguinolenta, presença de sangue na diarreia, né? E o paciente pode ter icterícia e também úlceras no intestino. Esses são os principais sintomas, mas a gente vai ver que tem algumas diferenças entre eles. Bom, ciclo biológico, né? Tem 2 períodos bem delimitados, é monoxênico, e nós temos a forma dos trofozoítos e dos cistos. Mas tem uma pequena diferença entre eles, porque a gente vai ter algumas formas entre um e outro. Vamos lá, morfologia então, vamos conhecer a ameba. Os trofozoítos, eles apresentam várias formas e tamanhos, e a gente tem uma variação entre 10 a 60 micrômetros, né? São pequenininhas.
E aí, os trofozoítos, então, vai ter uma forma ameboide. O que é isso? Forma ameboide. Essa forma ameboide é aquela forma não muito definida, que quando ele se movimenta, ele pode modificar um pouco. Então, essa forma é mais esparramada, vamos dizer assim. Eles têm um núcleo, né? Um núcleo central, isso os trofozoítos, tá bom? Muito atentos à quantidade e o local dos núcleos, porque os núcleos na amebíase, né, na entamoeba histolítica principalmente, é a forma mais fácil que a gente tem de identificar o que eu tô vendo. Se eu tô vendo trofozoítos, se eu tô vendo cisto, e vai ter uma variação, vocês vão ver que é o pré-cisto. Então, os núcleos nesse caso são muito importantes, tá bom? Então, a gente vai ter um núcleo no trofozoito, né? Vamos ter, então, a área da cromatina, semelhante, né, ao nucleolo. Então, a gente vai ter o que? Essa região aqui, nós vamos ter a cromatina, que é aquela região onde vai ficar, então, boa parte do DNA, né? Vamos ter uma estrutura um pouquinho diferente, que é o pseudópodo, né? Que tá faltando o pezinho, mas o pseudópodo, ele é a ponta por onde ela vai fazer a sua locomoção. Aqui não tem flagelo, né? Nós vamos ter pseudópodos. Algumas espécies podem ter mais de um, né? Mas nessa que a gente está estudando, que é a principal que causa doença no homem, que é a entamoeba histolítica, ela vai ter apenas um pseudópode, ok? Pode ser pseudópode ou pseudópodos, tá bom? Os dois estão corretos. E aí eles vão fazer a movimentação e também a alimentação. No citoplasma a gente tem alguns vacúolos, não dá para ver aqui, né? Mas olha só, esse redondinho aqui é um dos vacúolos, né? Que são as vesículas onde elas armazenam o que? Armazenam os nutrientes que elas fagocitaram, né? Elas são alimentadas principalmente por meio da fagocitose. E por isso esses vacúolos são importantes, né? Eles são um local onde o nutriente que foi fagocitado vai ficar armazenado até que ele seja dissolvido, né, pela ameba. O citoplasma tem duas zonas, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas tem uma clarinha por fora e uma outra por dentro. A gente tem então aqui o ectoplasma, certo? Que é essa de fora, essa mais clarinha aqui, e o endoplasma, que é a mais interna, né? E aí a gente vai ter um pouco mais de resistência dessa forma, justamente por essa bicamada, né, de citoplasma. Vamos lá. Então aqui, olha só, isso é uma forma ameboide, tá vendo? Ela se espalha, né? Ela é uma forma que não é muito contida em si. E toda vez que essa forma se movimenta, todo o seu conteúdo vai movimentar também. Imagina, ela vai se arrastando, né? E o conteúdo também vai junto. Bom, aqui a gente consegue ver, né, que esse daqui é o pseudópode mais dominante. Ela tem alguns outros, mas esse daqui, por exemplo, é o dominante. Então, ela se movimenta nesse sentido aqui, né? Porque ele é o cabeça, vamos dizer assim. Aqui a gente tem, então, os vacúolos, né? Um aqui até interessante porque tem até uma proteína, alguma coisa aqui dentro dele. Então, quer dizer que ela fez a fagocitose, isso aqui já está sendo digerido. Aqui a gente tem um núcleo, né? Não dá para ver muito bem, mas ele tá por aqui. Vacúolos também, aqui no caso alimentar. E a região do ectoplasma, que é essa transparentezinha que a gente consegue ver aqui, ó, nessa região, certo? Então, voltando agora, a gente vai voltar aqui para a região do ectoplasma e do endoplasma, que a gente consegue ver nessa imagem aqui e aqui também, certo? Ok, então essa é a forma do trofozoito. Agora vamos lá. Pré-cisto. Então quer dizer que antes do trofozoito virar um cisto, ele vai ser um pré-cisto, ok? Então a gente tem duas formas, o trofozoito e o cisto, só que o cisto se divide em pré-cisto e também em metacisto. Então, a gente tem essas duas divisões. Então são quatro formas? Não, não são quatro formas, são duas formas. O cisto é que vai fazer a divisão em pré-cisto,
né? E também vai se dividir em metacisto, ok? Então vamos lá, pré-cisto. Ele vai ser um pouquinho arredondado, menor, bem menor do que o trofozoito. Parece muito com o cisto, mas eu vou dar um pulo do gato para vocês aqui. A diferença, né, é que ele tem muitos, no caso, né, um pré-cisto, eles vão ter muitos núcleos, né? Aqui a gente consegue contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 núcleos, né? E aí ela é uma forma multinucleada, tá bom? Então a gente vai ter muitos núcleos na forma do cisto e na forma do pré-cisto e do metacisto. Professor, é preciso identificar qual que é o metacisto e qual que é o pré-cisto? Não precisa, tá? Porque um deriva do outro. O importante é eu saber se é cisto ou se é pré-cisto, ok? O metacisto, a gente não precisa justamente saber identificar ele, porque as diferenças são muito pequenas entre o pré-cisto e o metacisto, e o metacisto é uma diferenciação só lá no intestino delgado. Então, ele é apenas no organismo, então a gente não precisa saber essa diferenciação, né, visual dos dois. Mas a gente precisa saber que o cisto é dividido em pré-cisto e em metacisto, ok? Qual forma eu preciso identificar quando eu olhar? Pré-cisto, tá? Então, o pré-cisto, né, ele vai ser encontrado, ó, em fezes pastosas ou em fezes formadas, né? E aí, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma formazinha arredondada com muitos núcleos, né? Núcleo aqui. No total, a gente vai ter um total de 7 núcleos nesse aqui, ok? Todos eles vão ter 7? Não. A diferença que vocês vão ver é que no cisto, né, nós temos uma variação de 8 a 20 micrômetros de diâmetro e nele nós vamos ter de 1 a 4 núcleos. Essa é a grande diferença. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 núcleos, né? 4 núcleos no cisto. Então, diferente do pré-cisto, no cisto eu tenho 4 núcleos. E no pré-cisto, quantos eu tenho? Muito mais que 4, tá? Se vocês acaso virem um cisto com um núcleo, 2, 3, ainda é cisto. Por quê? Ele pode ter de 1 até 4. Passou de 4, não é cisto mais, é um pré-cisto, ok? Então, eles têm algumas proteínas, né, na parede celular, como a quitina e as glicoproteínas, que vão dar a ele rigidez. Então, é uma forma bastante rígida, né? O citoplasma também tem os corpos cromatóides, que são responsáveis pela síntese das proteínas, e também ele vai ter os vacúolos, né, de glicogênio, que vai ser por onde ele também vai fazer alimentação e digestão. Ao amadurecer, né, o parasito, então, não vai ter mais essas estruturas, porque amadurecendo ele vai ser, então, um trofozoito, e vocês viram que o trofozoito é bastante diferente, ok? Aqui nessa imagem a gente tem, então, a diferença entre todos os tipos de entamoeba que tem, né? A entamoeba histolítica, entamoeba hartmanni, entamoeba coli, entamoeba polack, endolimax nana, e a iodamoeba bustili e a diantamoeba fragilis, tá? Essa não tem a forma cística, né? E aqui, ó, tem uma ressalva, ela é flagelada, aqui, ó, ela tem um flagelo diferente das outras, né? A entamoeba polack, ela é rara e é provavelmente de origem animal. Mas para nós, o que importa é a entamoeba histolítica. Então, seus trofozoitos são sempre em forma ameboide, vão ter um pseudópode e um núcleo. Os cistos vão ter 4 núcleos. Tendo de 1 a 4, nós temos um cisto. Tendo mais que 4, nós temos um pré-cisto, ok? Então, vamos lá. Esse daqui, por exemplo, vocês acham que é um cisto ou um pré-cisto?
né? Como eu vou saber? Vamos contar o número de núcleos. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Sendo 4, ele é um cisto, né? Ele não é um pré-cisto. Próximo aqui. E aí? É um cisto? É um trofozoito? O que é isso, né? O que ajuda muito a gente a fazer essa diferenciação é contar os cistos, perdão, contar os núcleos. Porque às vezes, olha só, essa forma desse trofozoito, né? Que aqui a gente tem um trofozoito. Esse trofozoito, ele é muito arredondadinho. A gente vê a diferença apenas aqui, ó, no pseudópode dele. Mas nem sempre vai ficar tão fácil de ver. Então, a forma fácil de vocês detectarem é contar a quantidade de núcleo. Tendo um núcleo, né, e a presença de uma pontinha mais alongada, que é o pseudópode, então é um trofozoito, ok? Esse daqui, o que vocês acham? É um cisto ou é um pré-cisto? Primeiro, vamos lá, vamos contar. Quantos núcleos eu estou vendo aqui? Apenas 2, não é isso? Então, ele é um cisto. Por quê? Porque o cisto pode ter de 1 até 4 núcleos. Vamos lá. E este? Aí, se a gente já tem bastante, olha só, esse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui é um vacúolo, né? Então, se ele tem 6 núcleos, ele vai ser um pré-cisto. Próximo agora, isso aqui tem apenas um núcleo, né, bem arredondadinho, mas olha só, a gente tem uma ponta maior aqui, né, que é um pseudópode, sendo um pseudópode eu tenho então um trofozoito. E este? Esse aí tem quantos? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Esses dois clarinhos aqui são vacúolos, tá? Os vacúolos são sempre transparentes, igual nesse daqui, ó. Então, se eu tenho 5, eu vou ter um pré-cisto. Próximo. Isso ficou fácil, né? Tem apenas um núcleo e tem uma pontinha aqui, um pseudópode, né? E aí, então, eu tenho um trofozoito. E aqui, por último, nossa, esse ficou complicado. A gente tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí, eu tenho um pré-cisto. Por quê? Porque passou de 4, ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Então, sempre a gente vai contar a quantidade de núcleos para ajudar a gente a entender melhor. E agora? Parece que não dá para ver nada aí, né? Mas dá sim. Vamos lá. Aqui, nessa região, o que vocês acham que a gente tem aqui então? Ó, foi pro lado de cá. A gente vai ter então primeiro os cistos. Por quê? Porque a gente tem apenas 4 em cada um deles. A imagem não ficou muito boa, não, mas dá pra ver. A gente tem 1, 2, 3, 4 nesse daqui. Aqui seria 1, 2, 3, 4. Aqui também eu tenho 4. Então são cistos. Aqui eu tenho um pré-cisto, porque olha só, dá pra ver bastante núcleo aqui, né? Nesse de cá, a gente também tem um pré-cisto, porque eu consigo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, por final, eu tenho um cisto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ok? Vamos lá. O ciclo, então, ele é monoxênico, né? Eu tenho apenas um único hospedeiro. O hospedeiro, então, no caso, o homem, vai se infectar pelo consumo de água contaminada com cistos. Pré-cistos ou cistos? Os cistos que estão amadurecidos, né? Que são os cistos mesmo, não é pré-cisto, tá? Então, quem são esses aqui? Os cistos que têm quantos núcleos, pessoal? Que vão ter 4 núcleos. E ele vai se contaminar, então, pelo consumo de água contaminada ou pelo contato feco-oral, ou seja, pelo contato, né, da região fecal com a região oral. Por meio de quê? Por meio de fezes na mão, né, com a mão contaminada, unha, daquela forma como a gente já conversou. Bom, eles são resistentes ao suco gástrico, né, vão passar pelo estômago sem serem destruídos, né, os cistos, vão chegar, então, no final do intestino delgado, né, ou no início do intestino grosso. Nesse local, vai acontecer o desencistamento. O que é isso? Vai acontecer
a forma do cisto, ela vai perder a sua membrana. E aí, a gente vai ter os metacistos, né? Que vão fazer aquela diferenciaçãozinha. E aí, eles vão passar por uma fenda na parede do cisto. Como assim, professora? Que negócio complicado. Não, é tranquilo. A gente vai ter, então, um cisto com, né? 1, 2, 3, 4, certo? 4 núcleos. Os metacistos vão sair de dentro dele, como se fosse uma divisão. E aí, eles vão ser um cisto um pouco menor, tá? E vão ter, então, alguns núcleos a mais. Por quê? Porque os metacistos são iguais aos pré-cistos, ok? A gente vai ter, então, um desencistamento. O que é isso? É como se fosse uma multiplicação. Só que um vai ser gerado, né, por outro, ok? E aí, então, logo depois disso, eles vão sofrer divisões e vão se transformar na forma dos trofozoítos, tá? Então, depois que o cisto se transformou em metacisto, ele vai se transformar, então, em trofozoíto, ou seja, ele vai crescer. E aí, ele vai para o intestino grosso, tá? Ele vai lá para o intestino grosso, onde ele vai fazer a colonização. Bom, vamos lá. Geralmente vão viver como comensais. O que é um comensal? É um parasito que fica ali sem fazer nenhum mal, né, para o seu hospedeiro. Geralmente eles vão ficar aderidos à parede da mucosa e vão se alimentar. Mas, por motivos que ainda não se sabe, quando eles se soltam da parede intestinal, eles são patogênicos. Então, eles passam a ser patogênicos quando eles se soltam da parede intestinal, né? E aí, eles vão se desidratar e vão se transformar em pré-cistos, certo? E aí, os pré-cistos, né, vão produzir a sua membrana e vão se variar para as formas dos cistos mononucleados. Depois, o que é isso? Mononucleados é apenas um núcleo. Porque quem são aqui? Quem vão dar origem, né? Eles vão dar origem, então, aos trofozoítos. Depois, eles podem virar os tetranucleados, que são os cistos. Professora, mas você falou que o cisto tem apenas 4, né? Mas como assim mononucleado? Quer dizer que o cisto, aqui nessa região, né, já na mucosa do cólon, ele vai gerar um cisto que tem apenas um núcleo. Esse cisto de um núcleo rapidamente vai se transformar em trofozoíto. Então não é um cisto, é um trofozoíto. E ele também vai gerar os tetranucleados, que são os cistos em si. Então, o que vai acontecer? Lá no cólon ele vai dar origem a trofozoítos e a cistos. É isso, tá bom? E aí eles vão ser, então, eliminados nas fezes. Na forma invasiva, né, que a gente tem duas formas, a forma invasiva e não invasiva. Na invasiva, eles vão entrar na mucosa intestinal, né? Os trofozoítos vão entrar na mucosa intestinal e vão migrar para tecidos como o fígado, para o cérebro, para pulmões e por meio da corrente sanguínea. Já na forma não invasiva, eles vão ficar no local, ou seja, no cólon do paciente. E aí ele vai ter sempre eliminação de cistos nas fezes. Bom, simplificando um pouquinho, né, esse nosso ciclo biológico. Bom, o paciente vai fazer então a ingestão de cistos por meio de alimento ou água contaminada, cisto maduro com 4 núcleos. Esse cisto vai sofrer o desencistamento e aí ele vai gerar então um metacisto aqui nessa região, né, já no intestino. Aí depois, aqui no número 4, né, já aqui nessa área, ele vai gerar os trofozoítos, que são o estágio maduro, né, que vão migrar para onde? Que vão migrar pro intestino grosso. No intestino grosso, os trofozoítos vão se dividir, certo? Os trofozoítos se dividindo, eles vão, então,
começar a ter reprodução assexuada e fazerem milhares e milhares, né, de trofozoítos. Aqui é onde acontece aquela diferenciação. Alguns trofozoítos, né, vão seguir este caminho, vão atravessar a parede do intestino grosso e invadir a mucosa intestinal. Depois eles vão para a corrente sanguínea e na corrente sanguínea eles podem alcançar pulmão, podem alcançar fígado, cérebro do paciente. Aqui já é a segunda via que eles podem também seguir, que é o quê? É sofrer o enquistamento, que é a reversão, né? Voltar a ser cisto. Lembra que ele pode, né, virar um trofozoito, virar um cisto. Então ele vai sofrer então essa regressão, voltar a ser um cisto. Esse cisto vai ser na forma de metacisto, porque ele ainda está imaturo. Depois disso, ele vai começar a amadurecer, certo? E aí, até então, virar um cisto maduro, com 4 núcleos. Esse cisto maduro vai ser, então, a forma infectiva, que vai ser eliminada nas fezes e pode, então, vir a ter o contato com outra pessoa, infectando outro indivíduo, ok? Então, aqui um esqueminha, só para vocês relembrarem, né? Então, a gente tem o cisto, a forma metacística, a trofozoítica, que é a que invade a mucosa intestinal, a forma pré-cística, rompimento da parede cística, onde a gente vai ter, então, aqui, nesse ponto, a origem de novos trofozoítos e de novos cistos também, certo? Que vão ser eliminados. Bom, patologia. Então, como que a gente vai observar no paciente a doença? Vai ser por causa principalmente de um desequilíbrio na hemostasia, né, do parasito e do hospedeiro. Por quê? Porque ele é um hospedeiro comensal, é um parásito comensal, um parásito que fica ali simplesmente não faz nenhum tipo de mal, mas causando um desequilíbrio nessa interação, aí a gente vai ter então uma doença. Vai depender da idade, vai depender da resposta imune do paciente, do estado nutricional, da dieta, se ele bebe ou não, do clima, regiões mais quentes ou mais frias também vão interferir, né? Justamente porque o clima vai afetar, né, a dieta do paciente e por hábitos sexuais. Isso porque alguns casos, né, o uso do sexo anal sem proteção pode fazer com que haja contaminação, justamente por ser um local onde pode ter o possível contato com fezes, né? As lesões, né, causadas na amebíase vão acontecer principalmente na região retrosigmoidana, né, retrosigmoidiana, que é essa região aqui, no finalzinho mesmo, né, do intestino grosso, que é a região entre o sigmoide e o reto. As úlceras, que são o principal acometimento, né, dessa doença, pode ter grandes proporções no intestino grosso, formando principalmente algo que a gente chama de ameboma, que é esse desenho aqui que vocês podem observar, essa foto, na verdade, né, de uma colonoscopia. Aqui nós temos um ameboma bastante grande até, né, formado pelo acúmulo, né, de amebas nessa região. E aqui a gente tem amebomas menores. Bom, se ele penetrar no sangue, ele vai atingir, então, se ele entrar no sangue, né, se ele cair na corrente sanguínea, ele vai atingir o fígado, e no fígado ele vai formar abscessos. E esses abscessos, né, vão ser semelhantes ao ameboma. E também ele pode acometer o pulmão e, muito mais raro, ele pode acometer o cérebro. Mas isso tudo vai depender do que? Da corrente sanguínea. Qual caminho, né, na corrente sanguínea ele vai, então, seguir. Bom, pode atingir, né, em alguns casos, a pele, a região anal ou então a região vaginal. Isso por meio do sexo. É sexualmente transmissível, professora? Não, na verdade é o contato, né? Então não precisa necessariamente ser sexo para poder se ter a transmissão. O que vai acontecer? Às vezes num exame de toque, né, num exame espéculo vaginal, como no caso, né, das outras doenças que a gente já falou aqui. E aí ela vai ter duas formas clínicas principais.
que são a amebíase intestinal e a extraintestinal. Como vocês já viram, a intestinal vai se dar apenas no intestino delgado e grosso, e a extraintestinal vai atingir principalmente pulmão, né, cérebro e fígado, ok? Então vamos lá. O quadro intestinal, né, falar agora do intestinal. Ele vai ser assintomático ou vai ter poucos sintomas. Geralmente as formas latentes, né, que são aquelas formas que demoram para se ter algum tipo de sintoma, vai causar mais para frente um surto agudo. E esse surto agudo está totalmente ligado a complicações graves. A gente vai ver algumas complicações mais graves aqui também. A forma sintomática, né, quando nós temos um sintoma, o paciente vai apresentar disenteria, né, dor abdominal, febre, leucocitose, que é a diminuição, né, de menos do que 10 mil glóbulos brancos por microlitro no sangue, e vai ter evacuações frequentes também. As fezes geralmente vão começar líquidas, evoluindo para muco-sanguinolenta. Aqui é naquele momento em que o paciente vai começar a apresentar as fezes mais esbranquiçadas, que logo em seguida vão começar a ser avermelhadas, com presença de muco, né? Que é o quê? Que é a secreção e presença de sangue também. O paciente vai ter uma evacuação muito frequente, mais de 10 vezes por dia. E isso causa um emagrecimento muito rápido, também vai causar anemia em alguns pacientes. Vai perder muita água e muitos eletrólitos, né? E vai ter muita flatulência também. Flatulência é o quê? É o aumento dos gases. Febre do paciente pode ser moderada, às vezes ela pode nem aparecer, tá? Também vai ser muito comum o tenesmo. O tenesmo é um termo para cólicas intestinais generalizadas, ou seja, todo o abdômen. Então, o paciente vai sentir o abdômen todo dolorido, a palpação, né? Principalmente na região do quadrante inferior direito, né? E vai ser acompanhado de dor epigástrica, né? Na região do quadrante superior direito também. Vai ser acompanhado de pirose, lembra que é a pirose, né? Que é a queimação, e a sensação de plenitude, que é a sensação de estômago cheio, mesmo tendo comido muito pouco. E esse quadro a gente chama de colite, né? A gente chama de colite amebiana aguda, né? Ou amebíase intestinal invasiva. Período de incubação costuma ser de 7 dias até 4 meses, né? Dependendo da quantidade de cistos que o paciente ingeriu e da condição do aparelho digestivo também. Se havia uma doença pré-existente na região intestinal, isso também vai alterar. Bom, sintomas mais graves, né, depois do 4º dia ou 5º dia começam a aparecer e evoluir para uma fase crônica, ou então uma fase subaguda, né? Nesses casos, a mortalidade pode ser muito alta se o paciente não for medicado dentro de 7 até 10 dias, né? Então, o paciente tem que ser medicado rapidamente. No exame físico, a gente vai ter sinais de desidratação, dor abdominal, principalmente na fossa ilíaca direita, que fica no quadrante inferior direito, e aumento dos RH. O que é RH, pessoal? Vocês lembram? RH são os ruídos hidroaéreos, né? E a gente vai ter, então, um ruído hidroaéreo hiperfonético, né? Aquele som mais alto, que é o som de gás, e o som da motilidade gastrointestinal muito aumentada também. Pode acontecer que o paciente tenha, então, colite não disentérica, que é a inflamação do cólon, que não vai causar diarreia, um ameboma, como a gente viu, que é aquele abscesso, uma obstrução intestinal e a apendicite amebiana. Sim, as amebas podem causar uma apendicite, né? Já na amebíase extraintestinal, aí a gente vai ter problemas com fígado, né? Problemas com pulmão, as vísceras abdominais também, né? Vão ser acometidas, isso mais no intestino delgado, cérebro e na pele, principalmente podendo resultar em derrame pleural. A gente pode ter uma pericardite,
né? Pode ter um tamponamento cardíaco, ou seja, pode acontecer de uma obstrução em uma área do coração, um derrame peritoneal, ou seja, pode acontecer uma hemorragia na área do peritônio, uma peritonite, que é a inflamação do peritônio, ou lesões, né, no cérebro. Como que eu vou saber o que está acontecendo nesses casos aqui? Sempre vão aparecer os abscessos, né, os amebomas. Bom, o quadro clínico para diagnóstico, ele tem que ser muito bem feito, porque geralmente pode ser confundido com outras doenças, né? E aí a gente pede, então, uma pesquisa de parasitos nas fezes. Nas fezes consistentes, né, nós buscamos por cistos, e nas fezes que são diarreicas, fezes líquidas, a gente busca por trofozoítos. Bom, a eliminação dos cistos ela é intermitente. O que é isso? O paciente vai eliminar cistos um dia sim, um dia não. E aí o que a gente pede? Para que o paciente possa coletar as fezes, guardar em uma solução de formol a 10%, certo? Dia sim e dia não, durante uma semana inteira. Então é aquele pote, né, que a gente pega no laboratório, ele vem com uma quantidade de formol lá dentro e aí vai coletando dia sim, dia não, durante uma semana. Os cistos vão ser preservados pelo formol. E aí, o tipo de exame é muito simples, é aquele que eu já ensinei para vocês, que a gente coloca, então, uma quantidade na lâmina, coloca uma lamínula por cima e faz a observação direta no microscópio, né? O exame é feito após o término de uma semana e aí a gente observa se vai encontrar, então, né, os cistos. Já nas fezes líquidas, né, o exame tem que ser feito no máximo 30 minutos após a eliminação das fezes. Por quê? Porque a gente precisa encontrar os trofozoítos. E eles não são tão resistentes, né? Eles vão, então, estarem mortos dentro de 30 minutos. Bom, também temos diagnóstico imunológico, né, que é imunofluorescência indireta, que é um exame feito com o soro sanguíneo, o ELISA, que é feito com sangue. Também podemos ter outros exames, como por exemplo a retrosigmoidoscopia, que é uma endoscopia apenas na região do reto e do sigmoide. Podemos ter radiografias, tomografias, ultrassonografias e ressonância magnética também. Bom, tratamento. Como vocês têm visto, né? Essa classe é sempre tratada com metronidazol e ele pode ser usado de 3 vezes ao dia durante 5 a 10 dias, né? E aqui a gente vai usar uma dose um pouquinho mais alta do que os outros, né? De 500 a 800 miligramas. Secnidazol pode ser usado para crianças, principalmente em dose única, né? E ele vai ter, então, uma absorção muito rápida e uma meia-vida de 17 até 29 horas, ok? Nesse período, fazendo o tratamento, o paciente já deve, então, ter uma remissão dos sintomas, a gente já não vai ter mais a diarreia, que é a principal característica, e nem a dor. Bom, então, para terminar, a profilaxia, como vocês já devem imaginar, é água tratada, né? Principalmente melhores condições sanitárias, né? Essa água tratada fervida, professora, vai servir? Sim, porque eles são muito fáceis de perder a membrana. Apesar da membrana ser dupla, ela é resistente apenas ao ácido do estômago, mas a altas temperaturas elas não são resistentes. Então, fervendo a água mata sim, tá? E não precisa ser um fervimento muito longo, né? Apenas chegando em 100 graus Celsius ela já é desidratada, então é bastante eficaz. Tratamento da rede de esgoto, né? Educação em saúde, explicando para a população para não tomar água, né, de locais desconhecidos, diretamente de fontes, porque podem estar também contaminadas. Ferver a água, como falei para vocês, antes do consumo e lavar muito bem os alimentos que podem também estar contaminados, né? Manter vasos sanitários sempre limpos e lavar as mãos, principalmente após defecar. E isso é importantíssimo, né? Lavar as mãos principalmente na região das unhas,
para que não fique nenhum resíduo. Lá vai ferver bem também alimentos crus, cozinhá-los muito bem também, né? E mergulhar por 15 minutinhos, né, numa solução de permanganato de potássio para cada 10 litros de água, ou 3 gotinhas de iodo por litro de água também, para matar, né, as amebas. E depois desse procedimento, lavar em água corrente e cozinhar muito bem os alimentos, ok? Meninas, por hoje é só, né? Meninas e menino, por hoje é só. Essa foi a nossa aula de amebíase. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, já sabem, pode me procurar. O ciclo dessa amebíase ela não é tão simples quanto os outros, mas fiquem atentos à quantidade de núcleos, né? E a forma como ela se desenvolve, ok? Então é isso, muito obrigada.